Agora tá certo. Agora tem que esperar as pessoas entrarem de novo. Olha meu celular, vê se a Matias mandou, tá tudo certo. Não. Não mandou nada? Manda aí nessa coisa, tá tudo ok? Mandou, vai começar agora? Vai, coloca aqui. Acho que foi. Agora deu certo. Estou falando com as pessoas. Opa, tudo bom? Tem curtidas. Boa noite, pessoal. Eu tinha tido um probleminha técnico ligeiro. Ah, consegui, já entrou ali. E tô muito feliz de estar aqui hoje. Achei muito boa essa ideia da palestra online, até porque é muito importante quando a gente faz alguma coisa que traz coisas boas pra gente, que nos faz bem. E o espiritismo é uma coisa que faz bem tanto pra mim quanto pra minha família. E devido a tudo que a gente tá passando, estamos um pouquinho afastados, a gente não consegue estar junto. E essa ideia de poder falar com vocês online, acho que deixa a gente um pouquinho mais próximo de novo. Então, para começar, vamos fazer a nossa prece de praxe. Que todo mundo possa fechar o olho, relaxar e desejar todas as coisas boas para essa noite, muita prece para tudo que vem acontecendo, para todos nós, para as pessoas que amamos, para as pessoas que não conhecemos também. Que seja uma noite muito importante, de muito aprendizado, que sirva tanto para nós quanto a espiritualidade que está sempre com a gente aprendendo também. E que seja muito proveitoso. Que assim seja, graças a Deus. É muito novo isso aqui, mas estou adorando. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão que a gente está passando em 2 pontos. O primeiro deles, todas as situações que nós assistimos tão próximo de nós quanto na televisão. E essa ideia principal da palestra veio quando eu tenho visto muito comentário no Facebook, pessoas do meu convívio, aonde as pessoas tendem a culpar Deus ou a espiritualidade em relação a tudo que está acontecendo. Aqueles questionamentos de, mas por que Deus está permitindo tudo isso? E o medo interno que cada um sente, tanto em casa, confinado, ou as pessoas que estão saindo por algum motivo, que estão incluídas nos serviços essenciais, que também tem seu grau de medo, em maior ou menor grau. Então, falando primeiro sobre essa questão do medo, da ansiedade, que acaba nos levando a essa revolta posterior. Então, primeiro vamos falar um pouquinho disso. A ansiedade em si e essa questão do medo é basicamente quando a gente se foca muito no presente. A pessoa que é ansiosa, ela tende a sempre pensar na consequência do ato dela de hoje. Então, por exemplo, algo acontece comigo, por menor que seja, e eu tendo a pensar o que vai acontecer daqui a um tempo se acontecer outra coisa, enfim. É um pensamento muito louco que te consome de uma forma muito grandiosa. A gente esquece que o passado era uma realidade posta. E o futuro ele é incerto. Então, pensando nisso, a gente tem que se focar o quê? No nosso presente. É uma das coisas mais prazerosas de ler o Evangelho, é sobre isso, porque é um livro que foca muito no que a gente está vivendo hoje. E que o que faz agora gera uma consequência depois. Ele acaba nos desfocando um pouco desse futuro, dessa ansiedade. Também desfoca do passado, que é algo que já aconteceu e infelizmente ou felizmente a gente não tem como alterar. E a gente acaba se mantendo mais focado no presente, vivendo mais a vida hoje em dia. Tem um texto, as pessoas estão me dando boa noite. Boa noite, galera. Tem um texto da Joana de Ângeles, que eu peguei um trechinho, que eu achei muito importante, é meio complexo, mas é muito bom. Que ela diz no caso, que a esmagadora maioria das criaturas padece a rigorosa constrição do medo. Ou seja, todos nós acabamos cedendo e passando pelos efeitos. Ele é o adversário dos mais cruéis. O medo é responsável por tragédias inomináveis que varrem a terra em todas as direções, gerando clima nefando de atrocidades de classificação. Quando a gente conversa sobre esse clima de medo, é muito o que a gente está vivendo atualmente.
E ainda continuando no texto, ela ainda diz que ele nos impede de fazer muitas coisas. Então, se nós olharmos além do que está acontecendo agora e pensar desde antes em todos os impedimentos que o medo nos traz, por exemplo, a gente evita se expressar livremente por medo do que as pessoas vão dizer, a gente evita expor nossos princípios, nossas ideias, debates são bloqueados pelo simples medo. Então isso evita coisas desde muito antes do que a gente está passando agora. Ele evita que você liberte o que você tem aqui e acaba não expressando para os outros, não externando isso. Coisas muito ruins, de certa forma. Então, o que a gente pode fazer para evitar esse medo? Que nada mais é do que uma grande incerteza. Os piores medos que as pessoas têm, vamos pegar principalmente o medo da morte. O medo da morte é uma das maiores na vida das pessoas. É muito recorrente você ter medo de morrer. Porque a gente inicialmente tem medo de morrer. Vocês já pararam para pensar hoje, se você desencarna, o que acontece? É essa incerteza que traz pra gente esse medo. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu desencarnar. E isso não só na religião espírita. Quando a gente lê em algum lugar, desencarnei e fui para um umbral, desencarnei e passei anos sofrendo. Eu li em outro lugar que eu desencarnei e fui direto para a colônia espiritual. Enfim, são inúmeras hipóteses. E aí você fica analisando isso em si, mas eu vou para onde? Eu vou para um umbral, eu vou para a colônia. Isso em outras religiões também, católicos. Eu vou para o inferno, eu vou para o céu quando eu morrer. Então essa incerteza traz uma angústia muito grande. Ela traz um medo do que vai acontecer depois que a gente fizer essa passagem. Então a gente tem que se perguntar, mas por que nós temos esse medo? Justamente por não conhecer. Acho que para nós espíritas, tem muitos capítulos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, falando sobre o pós-morte, reencarnação e afins. Então a gente acaba estudando muito isso, e pelo menos pra mim, diminui muito esse medo de morrer. Porque é uma coisa que não tem como evitar. Todos nós morreremos. Se você não tá sabendo disso, estou aqui pra te dizer que você também vai morrer. E vai demorar um pouco mais, vai demorar um pouco menos. Os aspectos da nossa morte que vão mudar muito. E o medo, ele se caracteriza pelas coisas que nós vivemos ao longo da vida, né? Então a gente tem traumas que nem percebemos. Medos, por exemplo, de altura, medos de escuro, que provavelmente são situações que aconteceram antes com a gente e com certeza isso refletiu no adulto. Quando a gente fala muito que os espíritos, eles nos influenciam, é a realidade. Temos espíritos ao nosso redor todo o tempo. Então, quando a gente tem esse medo muito aflorado, a gente sempre fala que esse medo é uma porta aberta para influências espirituais. Porque é onde esse medo vai ampliar todos os efeitos possíveis. Por exemplo, quem tem medo de escuro. Quando você tá com aquela angústia muito forte na sua casa, sozinho, à noite, parece que tudo faz barulho. Parece que você tá ouvindo pessoas andando e você tá sozinho em casa. Então esse medo, ele dá uma abertura para sensações que às vezes nem existem. Pessoas, por exemplo, falando agora dessa situação do coronavírus, leem tanto sobre os sintomas, leem tantas reportagens sobre o vírus que elas acabam sentindo. E aí você vê pessoas que estão saudáveis e começam a tossir, enfim, tem dor e sente febre. E às vezes você vai analisar isso mais de perto e não tá presente aquilo no físico. Isso abre uma brecha muito grande, a gente fica muito sensível. Então, quando a gente fala no espiritismo que temos uma porta aberta, a nossa mediunidade é como se fosse uma porta. E quando a gente tem esse medo aflorado, ela abre uma brecha, não, ela escancara a porta. E fica muito mais fácil para que espíritos venham e nos influenciem de alguma forma. Onde tem pessoas que são muito queridas e você tem uma discussão com aquela pessoa onde você não enxerga ela ali, sabe?
quando você tem uma discussão com a sua família, ou você mesmo se inflama com um assunto que normalmente você não se inflamaria, seria uma coisa mais tranquila para você, você se conhece. E naquele momento não, naquele momento uma pequena gotinha se tornou uma coisa muito maior. Tem perguntas aqui junto. Por exemplo, essa pergunta, tenho medo de altura, morri dessa forma numa vida anterior. Muitas das nossas vivências, eu disse que vivências quando crianças nos afetam quando adultos, também medos de coisas que não entendemos muito bem nessa vida. Por exemplo, eu posso ter trauma nessa vida escuro. Hoje eu sou uma pessoa que tem medo de escuro. Talvez isso tenha acontecido em uma vida passada? Sim, talvez isso tenha acontecido em uma vida passada. Medo de altura, medo de... Tem pessoas que têm muito medo de mar. Talvez tenham desencarnado nessa situação? Sim, talvez tenham desencarnado nessa situação. E essa influência, esses ataques espirituais são muito mais fáceis nesse momento de fragilidade. E o pensamento ele vai intensificando tudo isso. O medo, ele tá muito próximo quando a gente fala sobre a ignorância. A partir do momento que eu ignoro tudo que está passando ao meu redor, não estudo sobre, não aprofundo meu conhecimento nisso, é uma porta aberta para o medo também se ampliar. Na questão 737 do Livro dos Espíritos, meu Livro dos Espíritos, vou abrir aqui para ler com vocês. A pergunta em si é: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Então, como eu disse para vocês, eu vejo muito no Facebook, principalmente, né, a questão das pessoas colocando em Deus ou na espiritualidade um pouquinho da responsabilidade de tudo que acontece e se questionando o motivo de tudo isso. E aí, nessa questão, ele pergunta: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? A resposta nada é avançar depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Então é necessário ver o fim para apreciar os resultados. Quando a gente fala sobre isso, alguns eventos que acontecem no decorrer da história, eles nos impulsionam a melhorar de certa forma. Eu li um poema, eu postei inclusive esse poema, que eu achei muito bonito, chama Curar. Ele começa mais ou menos assim: e as pessoas ficaram em casa e leram livros, ouviram e descansaram e se exercitaram e fizeram arte e brincaram e aprenderam novas maneiras de ser e pararam e ouviram fundo. Alguém meditou, alguém orou, alguém dançou, alguém conheceu sua sombra. E as pessoas começaram a pensar de formas diferentes. E as pessoas se curaram. Pessoas que viviam de maneiras ignorantes, perigosas, sem sentido e sem coração, até a terra começou a se curar. E quando o perigo terminou, se encontraram, lamentaram pelas pessoas mortas e fizeram novas escolhas. Sonharam com novas visões e criaram novos modelos de vida e curaram a terra completamente. Quando a gente analisa um pouquinho melhor esse texto é muito antigo, mas ao mesmo tempo ele é muito atual. A partir de tudo que a gente tem vivido, todo esse sofrimento, toda essa angústia, dentro de casa ou fora dela, de certa forma, quando a gente fala sobre flagelos naturais, ele nos proporciona, se a gente analisar bem, muita evolução. As guerras nos proporcionaram muitas evoluções, revoluções também. Então eles nos ensinam, além disso tudo, falando, né, amplamente, quando a gente fala aqui mais próximo, ele exercita a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa inteligência para lidar com... Então esse problema surgiu, talvez não seja realmente culpa do divino, e não podemos colocar a responsabilidade de tudo nele. Nós também temos que exercitar, tudo isso é uma chance de exercitar a paciência, a resignação, a inteligência para lidar com tudo isso, porque não é fácil. Então, a cada momento da história, onde houveram problemas seríssimos, as pessoas se modificaram, evoluíram, trocaram conceitos que antes eram muito fixos,
se moldaram de acordo com a situação. E talvez isso seja mais uma oportunidade. Mais uma vez a gente tem que se remoldar para lidar com tudo o que tem acontecido. Na próxima questão, ele diz que Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. E o homem que não aproveita, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Então, realmente, os meios de resolver tudo isso não está no externo, ele está internamente. Tudo que é necessário para nós resolvermos os nossos problemas hoje em dia está aqui. A minha paciência que está sendo exercitada, a minha inteligência que está sendo aumentada, o conhecimento que cada vez se aproxima das pessoas. Então, assim, a resiliência ela é muito presente nesse momento. Por quê? Nós devemos ser resilientes com os acontecimentos? Sim. De que forma? Uma amiga minha muito especial que comentou esses dias na minha página, brincando que algo de... E é realmente. Alguma coisa de boa a gente tem que tirar disso tudo. Então, se a gente analisar antigamente na história, a peste negra foi algo que porém evoluiu na sociedade de uma forma muito grande. Outro exemplo, a gripe causou muitas mortes, muitas famílias foram exterminadas com essa gripe, porém isso movimentou muito a saúde, né? Foi um progresso gigantesco também na saúde na época, que isso aconteceu há muito tempo atrás. Então ele é um processo grupal, ele é uma evolução que a gente vem fazendo em grupo nessa sociedade. Então, a cada vez mais, quando as pessoas tendem a cair nesse ambiente que está sendo causado, nessa atmosfera que a gente está vivendo, a gente tende a não analisar essas partes boas. O que vai sair de bom disso tudo? E se até essas grandes doenças que, né, acometeram a gente, imagina nesse momento também, obviamente, não é em vão, nada na nossa vida acontece em vão, as coincidências não existem. Então, é um momento de análise, é um momento de você prestar atenção em tudo que você tem vivido e aquilo tem que sair alguma coisa de bom que você aprendeu ou que você evoluiu diante disso tudo. Trazendo para mais perto, a gente sempre tende a falar muito do grande, né? Enfim, a peste, enfim, a gripe espanhola. Trazendo para mais perto, quando uma pessoa sofre um acidente e acaba perdendo o movimento das pernas, por exemplo. Eu posso dizer isso com conhecimento de causa. Tem uma pessoa assim na família, meu primo sofreu um acidente. E às vezes você conversa com essa pessoa já naquela ideia de nossa, mas como será que ele tá? O que vai acontecer com ele agora? Ele deve estar muito mal. E não, às vezes a pessoa tá bem. Ela se reinventou. E eu digo isso em relação a ele, principalmente. Ele, hoje em dia, tem uma vida normal, onde ele não vê limitações. Ele se reinventou, ele se adequou à nova forma de vida dele. E as pessoas fazem isso. Elas veem como uma nova oportunidade de viver. Então, nem sempre você analisar só a parte ruim é o que vai te trazer benefício. Você tem que analisar melhor o que você pode tirar de bom daquilo tudo. E quando a gente revê essas questões, nossos propósitos, a gente acaba revendo nossas visões nisso tudo, existe um momento de humildade. Humildade é um assunto muito complicado na vida de muita gente e é um assunto muito discutido no Evangelho também. Humildade em quê? Da mesma forma que muitas pessoas conseguem se reinventar e remoldar toda a sua forma de vida de acordo com alguma tragédia que tenha acontecido, nós não reconhecemos a hora em que nós não conseguimos mais. Então é a humildade de pedir ajuda. Essa humildade ela é muito complicada. Por quê? Eu tendo a não pensar que
eu preciso dessa ajuda. Eu tento pensar que eu posso resolver tudo sozinha. E talvez essa pandemia tenha servido para nós entendermos que não somos nada sozinhos. E o limite de cada um depende, óbvio, vai variar um pouquinho. Talvez uma pessoa que eu conheça chega num limite muito maior de conviver, precisar de outra pessoa. E o meu talvez seja menor, talvez algo aconteça de forma bem pequena e eu precise conversar com alguém, seja de ajuda médica também, seja de ajuda especializada, ou seja de conversar com um amigo. A gente tem que entender o momento em que nós não conseguimos mais lidar com isso sozinhos, onde precisamos do outro. E sempre teremos alguém que vá nos ouvir, de certa forma. Quando a gente fica esse ego, a gente se afasta muito da nossa essência. E a gente acaba sendo muito individualista e na convivência com a sociedade. Então, um exemplo prático do que está acontecendo hoje em dia. Você está sendo individualista a partir do momento que vai no mercado, tira todo o álcool em gel no seu carrinho de supermercado. Esse momento, estou me dando um recado aqui em cima. A partir do momento que você é individualista e compra tudo que tem o estoque do mercado, o mercado, ele não está produzindo menos. Inclusive, muitos produtos estão sendo produzidos em maior quantidade pela demanda. Só que você chega no mercado e a prateleira está vazia. Por quê? Porque uma pessoa foi lá e não pensou que a gente está vivendo em sociedade. E acho que a nossa maior luta é aprender a viver em sociedade hoje em dia. Acho que na visão penalista, por exemplo, o que é o maior castigo? Você é preso, já é privado de conviver com outras pessoas. E você é privado da sua liberdade. Quando você vai para a solitária, além da sua privação de liberdade, você é privado de viver em sociedade. E isso é o entendimento do pior castigo que existe dentro de um presídio, por exemplo. Se esse é o entendimento até nós temos a oportunidade de conviver em sociedade. Está sendo fácil? Não. Porque a partir do momento que eu compro todo um estoque, eu não estou pensando no colega e não estou pensando em mim mesmo. Porque se a gente pensa, é um pensamento muito lógico. Eu acabo com o estoque de qualquer coisa que seja álcool em gel, seja algum produto de higiene pelo que a gente está vivendo. Comprei todo o álcool em gel. Esse vírus se propaga pelo ar. Eu estou seguro em casa. Só que a pessoa que foi lá comprar depois de mim não comprou, porque eu comprei tudo. Logo, essa pessoa ao redor está desprotegida. As pessoas se infectam, então vai ser uma infecção em maior grau. E a pessoa que está aqui em casa com todo o álcool em gel vai ser contaminada da mesma forma. Todos temos que estar protegidos, não é hora de pensar apenas em um só. E, por exemplo, também, jovens. Jovens pensam que, como são jovens, né, estão mais protegidos e qualquer coisa que aconteça, eles se recuperarão rápido, né? Só que nesse momento em que você sai para ir para um bar, para ir para uma festa, e tá confinado em casa, tem, graças a Deus, a oportunidade de estar em casa e sai, você está sendo responsável não só com a sua vida, mas com a vida de todos. Porque você vai infectar não só quem está na sua casa, mas as pessoas que estão na rua. Vai se propagar muito mais rapidamente. E a gente acaba tornando vulnerável não só a nós, não só as pessoas que amamos, mas a todos que nos rodeiam. Isso é muito importante, não só a gente tem que proteger o que a gente ama, mas sim todas as pessoas que convivem conosco. Isso é viver em sociedade. É um egoísmo tamanho. Queremos olhar apenas para nós ou para as pessoas que gostamos. É muito fácil. E às vezes até as pessoas que gostamos a gente dá uma deslizada. Por quê? O que a gente leva mais desse mundo? Conhecimento. Quando a gente desencarna, nenhum bem material vai ficar com a gente. Só o que a gente vai levar é o que a gente aprendeu, o que a gente exerceu. Eu sempre falo isso em palestra, que a gente, quando desencarnar, sempre vai responder tanto pelo mal que a gente fez, quanto pelo bem que a gente deixou de fazer. Então, quando você fecha os olhos para uma coisa que está tão presente na equivalente quase a você fazer mal a alguém, porque você poderia estar fazendo bem.
E aí é nesse momento que a gente tende a colocar a culpa em outra pessoa, abdicando da nossa própria culpa. Jogar a culpa no outro é uma coisa muito mais fácil. Infelizmente, é uma coisa muito recorrente na nossa vida. Então a gente acaba se revoltando. Por quê? A gente acha que a gente é intocável, que nada vai nos atingir, que tudo que está acontecendo é algo externo, que a gente vê na televisão, porém não vai chegar na nossa... E vai. Essa intocabilidade que a gente sente é nada mais que uma ilusão. E é onde a gente se revolta com Deus, com o outro, com uma pessoa que tá querendo você bem, que tá te perguntando como você tá. E a gente acha que é intocável, que não somos intocáveis. Eurípides Barçanufo, ele desencarnou na gripe espanhola. Eurípides, um espírito extremamente elevado, desencarnou. Se ele, que tem um grau de elevação muito grande, desencarnou, o que sou eu nessa vida? Então a gente tende a dizer que ele merecia, de certa forma, desencarnar. É estranho falar isso? Mas por quê? Porque esse merecia é porque esse desencarne estava previsto. Já era previsto que ele desencarnasse nesse momento. E no nosso entendimento, a desencarnação ela não é uma tragédia. Não importa como a gente morre, como a gente vive é o que faz a diferença. Então, o desencarne ele é uma preocupação que a gente tem que estar lá na frente. É uma preocupação, na verdade, que é tão natural que nem deveria ser uma preocupação. O que a gente vive hoje e como nós estamos vivendo essa vida é uma preocupação muito maior. E nesse momento, os valores morais eles vão surgir. Então, como assim? No momento de crise é onde os meus ideais, os meus princípios, eles vão aflorar muito mais fácil. Quando a gente faz uma prece, isso é muito comum. A gente faz uma prece bonitinha para que o nosso dia seja bom, seja tranquilo e que eu tenha mais paciência e que eu tenha uma rentabilidade financeira maior, que eu tenha mais amor na minha vida. A gente faz isso em prece, a gente pede que o nosso dia seja assim. Só o que a gente não entende é, a cada vez que pedimos mais paciência, é dado problemas para que essa paciência seja exercida. Se eu peço uma rentabilidade financeira maior, vamos ter trabalhos onde isso vai nos dar a oportunidade de conquistar esse dinheiro. Peço mais amor, eu vou ter a oportunidade de ter amor ao próximo para que aquilo volte para mim. Então, nunca vai ser uma coisa de mão beijada. Você não vai receber o número da Mega Sena em casa. Você vai ter oportunidade para que aquilo que você está pedindo seja exercido e você mesmo desenvolve. Eu sempre comento isso quando eu falo sobre meu motivo de ter entrado no espiritismo. Eu sempre me identifiquei mais com essa religião pelo livre-arbítrio. Aqui a gente pode errar e vai responder por esses erros. Diferentemente de culpar tanto um externo. Aqui realmente a gente vive o que a gente faz e errei, vou responder isso em algum momento. E é uma doutrina de estudo, você tem que estudar muito, sempre estar lendo, sempre estar em contato com tudo isso. E acho que isso nos faz mais fortes como pessoa. Não digo pela religião, mas como pessoa, o estudo ele vai nos enobrecer de uma forma que a gente fica muito mais seguro de si. Então não vai caber a gente ser ingênuo, a gente ser fanático de certa forma, eu colocar no espírito a nossa cura. Não adianta eu querer colocar no espírito a cura e não fazer, por exemplo, as higienes necessárias que a gente está vivendo hoje em dia. Então essa questão da gente ser intocável vai cair por terra nesse momento. Quando eu estava falando dos jovens, por exemplo, eles realmente se acham muito intocáveis. Só que temos visto já algumas reportagens, né, acho que um número considerável, de jovens que morreram com a minha idade infectados. Eu tenho 21. Da mesma forma que uma idosa, não sei se vocês viram, uma idosa que tinha 91 anos infectada, ela fez tratamento, se recuperou 100% e tá super bem hoje em dia. Então é onde cai por terra toda essa questão de ser intocável. Falando um pouquinho agora dessa convivência.
Talvez não seja fácil para todo mundo tá vivendo esse Big Brother familiar, né, tão facilmente. Mas é nesse momento em que a gente tá dando valor para coisas que antes a gente não dava. Por exemplo, família, a gente tá dando muito mais importância para convivência, trabalho, escola, a gente sabe que é fundamental, os hospitais, sabe, reconhecemos mais ainda agora a importância deles. Talvez antes não dessemos a importância certa. Quantas pessoas, e eu me incluo nisso, já não reclamaram da faculdade e hoje estão aqui assistindo aula online pensando como eu queria ter uma aula presencial, como eu queria estar indo trabalhar normalmente. O quanto eu gosto de fazer isso. Às vezes a gente não percebe. Você trabalha no dia a dia e você não percebe o quanto você gosta daquilo. E além de essas questões mais individuais, a gente tem que pensar na grandiosidade de tudo que está acontecendo. Eu tenho a oportunidade hoje de ficar em casa. Pessoas que não têm a mesma possibilidade, que estão indo trabalhar, que estão nos grupos essenciais, né, de serviços essenciais, que famílias que infelizmente não têm uma condição melhor estão passando por necessidades muito sérias. E é algo muito maior do que simplesmente a gente ficar em casa. É onde entra a nossa questão mais individualista. A gente reclama de estar em casa. Quantas pessoas não estão hoje em dia reclamando que eu tô há muito tempo em casa e eu queria sair? O problema é muito maior que isso. A situação ela é muito pior do que a gente pode imaginar, do que a gente está dentro de casa protegido. Tem pessoas passando por situações muito complicadas lá fora. Então é onde a gente precisa parar de ser egoísta. Pensar um pouquinho mais no próximo. É onde vai entrar a nossa fé raciocinada. A gente não tem que deixar na mão do divino nada que acontece na nossa vida. Porque isso é uma fé cega e não é isso que o Espiritismo propõe. Quando a gente fecha os olhos para tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente está agindo inconsequentemente. Então, uma metáfora, por exemplo, que eu vi, falando sobre o sol. Quando você está lá tomando sol, ele está te aquecendo e ele está te iluminando. Quando você fecha os olhos, ele continua te aquecendo e ele continua te iluminando. Significa que, a partir do momento em que eu fecho os meus olhos para tudo que está acontecendo ao meu redor, os efeitos, eles continuam a estar presentes na nossa vida. Indiferente se a gente tem dado o devido valor a eles ou não. Então é nesse momento que, sem pânico, sem crenças mais ingênuas, olhando um pouco melhor o próximo, vivendo essa situação complicada que a gente está vivendo, e que talvez a maioria aqui nunca passou por uma situação dessa, é o momento de abraçar o próximo e realmente exercer a caridade que a gente sempre fala. Quando a gente comentou lá atrás sobre o medo e toda essa questão da revolta que a gente sente às vezes, existem mecanismos para se acalmar? Sim, existe. E eu consigo pensar principalmente em primeiro deles, conhecimento. Quanto mais a gente estuda, mais seguro a gente fica de tudo que a gente está passando hoje em dia. Então, o conhecimento, ele traz paz, ele traz um afago, ele traz um chego de certa forma. Porque quanto mais você estuda, aquelas incertezas que a gente falou lá atrás no medo, elas vão caindo por terra. Então, a vida fica mais fácil. O medo da morte, você conhece um pouco mais, você vai tornando aquilo mais leve, a vida vai se tornando mais leve. Eu não digo só estudando espiritismo, estudando o vírus que a gente está passando, estudando assuntos importantes da economia, assuntos importantes do mundo inteiro. Cada vez que você lê mais sobre e estuda mais sobre, aquilo se torna menor. Então, um erro muito normal. Às vezes você sente um sintoma e acha que é um sintoma da doença. E às vezes não é, mas pela falta do conhecimento, que você não foi atrás de olhar aquilo melhor, dar um pouquinho mais de atenção, aquilo vai te afligir de uma forma muito maior, que talvez poderia ser poupada melhor o que está acontecendo. Outro mecanismo importante, a prece.
É difícil fazer prece no momento de dor, é difícil a gente fazer uma oração por um inimigo, é complicado a gente mandar energias boas num momento em que parece que não tem uma energia boa que salve tudo isso. Só que ela é muito importante. Eu sempre falo que a prece ela é a demonstração de carinho mais bonita. Porque é um amor tão grande que você tem por alguém, por uma pessoa, ou é uma vontade de que aquela situação mude, você faz uma prece, uma oração para que aquilo acabe melhorando, que é uma energia tão positiva que, indiferente da religião, te faz bem. Fazer uma oração por alguém, uma prece por alguém, faz bem àquela pessoa que às vezes nem é espírito, não tem uma religião, na verdade, às vezes nem acredita em Deus. Mas aquela energia boa que você demonstrou com tanto carinho, com tanta emoção, chega lá. E aquela pessoa sente. E uma frase do Augusto Cury que eu li esses dias diz que foi necessário uma pandemia para que as pessoas orassem pelo mundo. Então, além da prece que nós já fazíamos pelas pessoas que amamos, por nós, hoje a gente faz muita prece, muita oração para que o mundo fique bem, para que todas as pessoas que estão aqui dentro estejam melhores, que consigam melhorar, que consigam o amparo que elas necessitam. Então, essa prece, ela se tornou mundial. E foi necessário, sim, um vírus para que isso mudasse, para que as pessoas começassem a olhar o outro além do que está aqui na tua frente. Não só orar pelos entes queridos. Então, para finalizar já essa palestra, eu estou ouvindo a triste de vocês, tem um textinho de uma amiga minha, Luciana, que eu achei muito interessante o final desse texto, que eu achei muito condizente com o que a gente está passando hoje em dia e como finalizar tudo isso. Que é a questão da aceitação. Eu aceito sim o que a gente está passando, todas as medidas que precisam ser tomadas para que as coisas melhorem um pouquinho mais rápido, porque isso realmente que a gente está passando é uma coisa muito maluca de se viver, de ficar em casa, e graças a Deus a gente tem a oportunidade de ficar aqui. É uma responsabilidade coletiva que a gente vive, só que a gente nunca pode perder a esperança. Então, a partir do momento em que eu aceito tudo isso, mas eu sei que isso vai acabar logo, que eu tenho a esperança de que isso vai mudar, as coisas se tornam muito mais fáceis. É só uma coisa passageira. Logo, logo a gente vai poder voltar, abraçar as pessoas que a gente gosta, viver a nossa vida normalmente e, com certeza, melhores do que entramos na quarentena. O mundo vai estar melhor. Não, talvez algumas coisas ainda estejam complicadas, mas moralmente muitas pessoas evoluíram e estão evoluindo. Então a gente tem que sempre manter as esperanças, porque isso logo logo vai ter um fim. E logo logo a gente vai poder se encontrar de novo. Porque o mundo, essa frase eu achei maravilhosa, o mundo ultrapassa a vida privada, o mundo é imenso. Então ele é muito além do que a gente pode imaginar. Vou abrir para perguntinhas agora, eu acho que tem que abrir para perguntinhas. Alguém tem alguma pergunta? Achei isso muito maravilhoso. Deixa eu descer aqui. Perguntas? As pessoas não estão falando comigo. Enfim, eu espero que tenha sido muito proveitoso tudo isso. Isso me trouxe uma paz muito grande de estudar sobre isso e pensar sobre isso, que é realmente uma coisa passageira. Falando um pouquinho do GEPA, a gente continua com nossos trabalhos. Se alguém puder, pessoal aí do GEPA, colocar aqui a conta das doações, a gente continua com o nosso café fraterno, continua com a sopa, entregando marmitex para as pessoas que não têm condição de ter o alimento e agora está realmente muito mais complicado. A gente tem que realmente pensar no próximo e, graças a Deus, se a gente tem uma condição melhor, entender que a gente pode melhorar fazendo o nosso pedacinho. E encerrando tudo isso, eu vou fazer a nossa prece de praxe. Que todo mundo possa fechar o olho e
pensar em todo esse mundo que tá tão caótico, mas que logo logo vai passar, que nós possamos fazer muitas orações por ele, ajudar o próximo quando possível, na medida do nosso possível, que toda essa energia boa que a gente sempre sente lá no centro, que possa ir à casa de todos vocês, de todos os familiares, de todas as pessoas que nos são importantes e todas as pessoas que estão passando por problemas tão complicados nesse momento. Eu agradeço muito a atenção e que possa chegar em todas as casas, todos esses ensinamentos e toda essa paz que a gente sempre sente. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. A gente busca, então, conhecimento, todo o que nos rodeia e principalmente conhecimento de nós mesmos. E é isso. Gente, boa noite. Muito obrigada por terem assistido. E fiquem todos com Deus.